Então, as pessoas em outras cidades, eles têm mais incentivo à cultura, ao lazer. Tem muita, no caso assim, do autismo, a gente sofre porque nem todos os autistas conseguem socializar. E, por exemplo, eu tenho mania de ficar andando para lá e para cá. Tem horas que eu fico assim. Aí as pessoas olham, tem uns que ficam assim também. Então, esse momento que a gente está tendo agora com vocês é muito importante, porque o autismo ele foi descoberto em 1943. Só que ele só começou a ser conhecido aqui no Brasil no ano 2000, porque teve uma novela que tinha uma personagem, a Linda, que ela era autista. Se bem que o autismo dela era bem figurativo, né? Só para você, aqui a gente tem uma queda de internet, naquela câmera ali tem alunos do EAD. Aí, se você subir no tablado, eles te veem melhor. Se você... Aqui? Isso, só para você dar. Eu vou tirar a sandália, pode? Não, sandália, não dá. Assim. É o autismo, gente. Me ajuda. Ai, desculpa. Aí eles aparecem. Oi, gente. Só ficar aqui. Aí você pode ficar. Ó, as pessoas olham para mim e falam, você nem parece que é autista. Uma barreira para mim é subir degraus. Ah, entendi. Eu não subo escada, eu dei escada rolante. Quando eu fui para o Japão, eu quase morri, porque lá em Tóquio tudo tem esteiras, né? Então, eu falei, agora eu estou aqui, não tem como voltar, mas não tem risada de mim, tá bom, gente? Então, assim, o que é o autismo? Transtorno do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno? Uma grande variedade de condições que afetam o humor, raciocínio e comportamento. Neurodesenvolvimento são condições que têm um impacto importante no funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional. Então, assim, existe um termo que é chamado fenótipo ampliado. O que é esse termo? Às vezes a pessoa de conviver com pessoas diferentes acaba adquirindo seus hábitos. Só que isso não é o autismo. O autismo é quando o meu jeito de ser, ele acaba influenciando no meu dia a dia. Por exemplo, às vezes tem pessoas que são autistas e não sabem. De acordo com o Centro de Pesquisas Internacionais dos Estados Unidos, hoje, uma a cada 44 pessoas é autista. Então, tem mais gente autista do que vocês imaginam. Quando eu montei a Maia Azul, era uma a 168 pessoas. Ou seja, de 9 anos para cá, olha como a incidência diminuiu, né? Então, como que a gente pode identificar que uma pessoa é autista? O autismo, ele é chamado de... Eu peguei a régua porque eu pessoal o autismo, ele é chamado de espectro, por quê? Cada autista é diferente do outro. Eu sou um tipo de autismo, meu filho é um tipo, minha filha é outro tipo diferente, né? E cada um tem uma característica, assim como os dedos das mãos são diferentes, os autistas também são assim. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem síndrome de Down, é falado assim, o cromossomo 21, né, que teve um problema lá, a pessoa teve Down. Então, já tem um paradigma de como eles são. Os autistas não. Por exemplo, o meu filho, ele adora carinho. Se ele vem aqui, ele vai sentar no colo de todo mundo, pedir carinho, pobrezinho de bitinho, pedir massagem. Eu já não gosto de abraço. Se me abraçar, eu fico super nervosa. Eu e minha filha, a gente gosta de olhar nos olhos. Eu, para falar, eu estou adorando, estou todo mundo me olhando. Já o meu filho não, só olha para ele e vira a cara, né? Então, assim, o autismo parece que virou moda agora. E vira e mexe, a gente ouve alguém falando de autismo, mas, na verdade, ele é um transtorno muito sério, muito complexo. Existem pessoas que se matam por serem autistas. Então, como que eu sei que fulano se é autista ou não? Quando alguma atitude que ele tem atrapalha no seu dia a dia. Por exemplo, aquela pessoa que fala demais. E repete. Ela chega em você e fala, hoje eu fui no shopping. Daqui a pouco ela fala, hoje eu fui no shopping. E fica repetindo sempre as mesmas coisas. A repetição, ela é uma das características do autismo, e tem pessoas que perdem faculdade, perdem emprego, justamente por falar demais, por saber falar na hora certa. Tá? Ao contrário, também pode ser autismo. Por exemplo, aquela pessoa que ela é muito tímida, ela está morrendo de dúvida, mas ela não consegue levantar o braço e falar, olha, eu não estou entendendo. Então, isso também é uma característica do autismo. Existem várias características. Então, tudo aquilo do seu jeito de ser, você vê aquela pessoa que ela é muito diferente das demais. Isso acaba afetando
no dia a dia dela, isso é chamado de autismo. Alguém tem alguma dúvida para perguntar? Eu tenho um amigo que ele tem hiperfoco. Que ele tem um pratinho que ele come, e se ele não tiver esse prato, ele não consegue comer nenhum outro. E aí ele fica estressado, por causa disso, ele o dia inteiro tem que comer, porque ele não tem esse prato. Realmente, os autistas, eles têm hiperfoco. Quando a gente põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. É difícil de tirar. Por exemplo, antes, o meu hiperfoco era o Japão. Então, eu estudei japonês, o Japão, você fala Japão. Agora, o meu hiperfoco é o autismo. Tudo do autismo, eu leio, estudo, eu tenho formação em ABA, agora estou fazendo psicologia, 3 faculdades estou fazendo. Porque o meu foco agora é ciência do autismo. Mas eu não sou muito inteligente, não. Viu? Eu não entendo diretas, eu sigo tudo ao pé da letra, né? Só um minutinho. Então, a questão do hiperfoco, ela tem que ser trabalhada. Porque na minha associação, eu ensino as mães a trabalhar os filhos para que eles aceitem as mudanças. Porque na vida a gente não tem tudo que a gente quer. Uma vez eu vi uma história que o menino se movesse no prato, quase parecida com essa história, ele não comia. Isso é correto? Não. Porque, assim, o autismo, as pessoas falam que é um anjo azul, só na rede social, porque eles são manipuladores. Se eles têm capacidade de pegar um celular e entrar e pesquisar, eles têm capacidade de aprender qualquer coisa. O que precisa é ser trabalhado para que ele mude esse foco dele, que na verdade não é um hiperfoco, é uma estereotipia, que chama. Aquela mania que a pessoa tem. Bom, para eu vir hoje, eu tive que trazer elas, senão eu não consigo falar. Certo? Deu para entender? Falei? Pode falar. Na sua concepção, você faz terapias ocupacionais com as crianças, ocupacionais, ou trabalham com outras associações para ter isso? Não, na minha associação, ela é uma associação privada e o tratamento dela é só pertinente ao autismo. Então, o que eu ofereço? Porque se você entrar na Google, aí você coloca assim, tratamento para autismo. Você vai encontrar 1000 tratamentos. Então, o que eu fiz? Como eu sou autista, eu já sinto na pele, já estudo autismo há muito tempo, eu ofereço aquelas terapias que são pertinentes. Psicologia, terapia pedagógica, socialização, capoeira, zumba, serviço social, que são as principais dificuldades para os autistas. Por quê? Todo mundo que vê falar no autismo, vai falar, autista tem que passar em fome. Só que o meu filho, ele fez 2 anos e meio de fome e não falou. E lá na Maia Azul, a gente tem, ela é estagiária de psicologia, ela pode garantir. Nós temos mais de 20 crianças que não falavam, e só com a psicologia começou a falar. Por quê? Tudo depende de trabalhar a mente. Se o cérebro não der o comando da fala, de andar, disso, daquilo, não adianta nada. Então, eu ofereço psicologia para isso, para aqueles novos comportamentos. A terapia pedagógica é porque a maior dificuldade dos autistas é a escola, o aprendizado. Geralmente, os professores eles não ganham respaldo para receber os autistas. Quando eu estudava, eu sofria muito bullying, porque, tipo assim, os alunos estavam na lição 6, eu já estava na 40. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, escrever, desenhar, e eu tinha que cumprir aquele protocolo de fazer bolinha, pauzinho, vocês lembram disso? Quando vocês eram pequenininhos? Então, nós autistas sofremos muito, porque a gente aprende de maneira diferente. Eu aprendo de ouvir. Você falar para mim, eu já aprendo. Você falar se você pega, eu já gravo. Só que na escola, na minha época, não sei o que é agora, tinha que copiar a lição da lousa, fazer trabalho. Então, eu sofria muito, era perseguida, porque eu tinha que fazer chamado oral. Minhas provas eram todas orais. Porque eu era uma tagarela, gente. Ainda sou, né? Mas a menina fala demais, porque eles só tiram a nota alta. Não se identificaram. Então, assim, eu ficava me perguntando, por que existe matemática? Por que tem que copiar a lição? Mas, enfim, eu ofereço as terapias que são condizentes com o perfil do autismo. Por exemplo, o meu maior orgulho da minha associação, meus autistas são diferentes. Eu faço teste, eu faço cinema especial, eu faço, assim, por exemplo, um evento para distribuir brinquedos. Eles ficam 20 minutos, esperam e não quebram da porrada. Eu tenho autistas que comiam um cocô e hoje não come mais, que batiam. Por quê? O importante é trabalhar o perfil. E lá eu trabalho com psicanálise, com ABA, com TIT. Então, assim, tudo de acordo com cada um.
Ou é um valor simbólico? É um valor simbólico, porque assim, o tratamento que eu ofereço hoje, ele custa R$ 2.500. Lá eu peço uma contribuição mensal de R$ 80 por mês, só que infelizmente quase ninguém dá, né? É muito complicado. Eu recebo... Oi? Então é caro. Oi? Então, É um valor social. essa questão é só para crianças autistas? Todas as idades, dos 2 até a idade que for. Mas era o Newton, né? De 22 Então, anos. então, é descobrir alguém que tem isso? Sim, a gente faz avaliação, porque como eu estudo intervenção diagnóstica pela CBI de Miami, eu sou apta para fazer. Então, eu faço MedDenter, eu faço CARS, então a gente faz um questionário e consegue identificar se a pessoa é autista ou não. Doutora, vou te perguntar. Eu tenho pergunta. Alguém? Eu acho que você deve conhecer a Carol, tem um livro e eles falam lá, eles ajudam bastante lá. Eu acho muito interessante a evolução que ele teve lá. Exatamente. O Murilo, quando ele estudava, quando ele entrou na Maia Azul, a escola chamou a Carol e falou, olha, põe ela numa escola particular, que mandar para pai, para uma escola inclusive, ele falou que ele não tinha condições de estudar. Recusou o menino. Só que a gente brigou, foi firme, o Murilo, quando agora eles saíram, porque a Carol está trabalhando, né? E ele evoluiu muito. O menino que não falava agora, ele dança, ele joga capoeira, ele quer aprender a ler. Já pensou um menino pequenininho e fala, mãe, eu preciso aprender a ler? Esse é o diferencial de tratar a individualidade de cada um. Eu queria perguntar assim, até uma questão que cai no Enem também, tem uma geração, se você é a favor da escola especial para as pessoas que têm deficiência, para os autistas, ou da escola que integra todo mundo ali, o que você tem sobre isso? Eu sou totalmente contra a escola especial. Eu acho que a escola especial é só um atentado suporte 3, que não tem condições, que usa fralda, que não fala. Por quê? Autista com autista, o que vai aprender? Autismo, né? E eu, com outras pessoas, vou aprender a socializar, a interagir, eu vou ter outros dados. Por exemplo, os autistas, eles querem seguir a rotina. Tudo é daquele jeito. Se eu ponho ele sempre fazendo a rotina, ele nunca vai ser diferente. Então, eu sou a favor da inclusão, eu sou uma prova que a inclusão ela é possível, porque o meu filho falava que ele não queria aprender nada. Ele aprendeu a ler com 4 anos de idade, ele estudou em escola particular, depois eu quis colocar na pública, porque eu falei, o que adianta eu sou presidente de uma ONG se eu não estou vivendo a realidade dos demais? Então, meu filho ele estudou no Benedito, aprendeu bastante coisa, então eu sou contra. Escola especial. Tem mais perguntas? A partir de quanto mês? Geralmente, a partir do 4º semestre. Já podemos escolher. Você segue no slide? Tá, pode passar o próximo. Antigamente, esses eram os itens que correspondiam ao livro. Era chamado CIT 10, F84. Só que, assim, tinha muitos casos que a pessoa era autista, mas os médicos não conseguiam identificar. O que acontece? A psicóloga, a fonoaudiatra, o pedagogo, eles podem sugerir o autismo, mas somente o médico neurologista ou psiquiatra que ele pode deixar aquela essa daí, que pode diagnosticar. Então, assim, o que aconteceu? A partir do ano passado, 2022, a Organização Mundial de Saúde, ela mudou. Agora, algumas dessas doenças, dessas síndromes, não tem mais. É chamado CID-11, o código do autismo HSF 84, agora é 6A02. E ele está atrelado à linguagem funcional e à deficiência intelectual da pessoa, né? Por exemplo, a síndrome de Rett, ela entrava como autismo, só que ela é uma síndrome que dá só em meninas. Então, ela foi tirada, não faz mais parte. A síndrome de Asperger, que é a minha síndrome, dada como Asperger, são os autistas de alto funcionamento. Só que foi tirado por quê? Porque constatou-se que autista é autista, de forte grau. As pessoas se prendem muito nisso. Qual o grau do autismo? O que síndrome é? Autismo é autismo, não tem como mudar. Né? Por exemplo, existe um rapaz, o nome dele é John Parker, se eu não me engano. Com 16 anos, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física.
né? Então, 16 anos, capaz de ganhar. Então, ele era um menino muito inteligente. Só que o que aconteceu? Uma entrevista do pai dele, o pai dele saiu, porque ele falava, ele era funcional, e deixou os ovos cozidos na mesa. Era só ele quebrar e comer. Vocês acreditam que ele ficou sem comer os ovos porque ele não teve a capacidade de quebrar? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o autismo é assim, é uma montanha russa de saberes e de saberes, vitórias e derrotas. Tem coisas que a gente sabe demais, tem coisas que a gente não sabe. Por exemplo, eu e Tini, eu tenho a dificuldade das escadas, né? E eu não entendo, eu sigo tudo ao pé da letra. Vou contar uma história, vocês não dão risada de mim, tá bom? Ah, já estão rindo. Eu adoro sair, adoro gostar. Uma vez eu fui chamada para ir numa balada, eu estava na minha mãe. E eu não tinha um sapato adequado para ir. Aí eu falei, ela foi, me emprestou, saí. Quando eu cheguei, eu falei assim, mãe, onde que eu ponho a sandália? Onde você põe? Na geladeira. Eu fui lá, peguei a sandália. Achei estranho, mas eu pus na geladeira. Eu falei que não era possível. Na geladeira. Então, isso é um das caras. E eu sou chacota da família até hoje por causa disso. Outra coisa, a minha ONG, ela era no bairro da estação. E ela dava muito enchente. Aí eu liguei para a psicóloga, eu falei assim, Sinara, como que está aí a ONG? Ela é fica mal várzea. O que é várzea? Que desesperada, chama ONG de água, vai. Várzea, né? Aquele negócio. O lar, né? Tá encharqueado. Eu cheguei lá, gente, a várzea, porque estava vazio. Era uma metáfora, né? Então, assim, autismo, ele não entende metáfora, a gente não entende direta. O que você fala para mim é pronto e acabou. Eu teve um dia que eu sei, você acredita que se produz por cílios, espraixa no cabelo. Aí meu namorado ele olhou para mim e falou, tá muito feia hoje. Nossa, fiquei arrasada. Nossa, gente, como fiquei arrasada. Porque eu falei, nossa, me produzi tanto para ele falar isso. Então, assim, e é uma coisa que é muito séria. Vocês estão dando risada, gente, mas é sério. O autista, a gente gosta de coisa prática. Por exemplo, eu odeio ligação de telefone. O WhatsApp eu começo a ouvir. Se é um WhatsApp rápido, eu já ponho para o 2. Então, eu não leio textos longos. Eu corto tudo pela metade. Eu leio o começo e o fim. Se falar alguma coisa me xingando também, eu não vou saber. Não assisto vídeos. Não assisto vídeos, não tenho paciência para nada. E são coisas. Às vezes as pessoas acham, confundem muito o autismo com falta de educação, com arrogância, com impaciência. Mas não, gente, é um transtorno. Por exemplo, eu não gosto de esperar. Se eu for num lugar, eu adorei aqui que começou na hora certa. Às vezes eu vou fazer palestra, demora 1 hora para começar. Aí eu já começo a andar. E o que acontece com o autista? Da mesma maneira que você não pode chegar num cadeirante e falar assim para ele, levanta, anda, um deficiente visual, enxerga aí, você também não pode chegar no autista e falar, entende aí, por que você não é igual ao outro? Porque o autista, quando ele quebra o paradigma dele, o meio dele, ele desenvolve doenças psicossomáticas. O que são essas doenças? Depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Tem muita gente que acaba se matando porque não se aceita. Então, assim, é uma coisa assim, muito séria. Pode passar um pouco. Ela quer falar. O maior motivo de crise em escolas é que os professores e alunos falam, fica quieto. Desenvolve uma crise instantânea, causando transtorno tanto para a aula quanto para as famílias. Próximo. Eu queria só fazer uma pergunta, se você me permite. Pode falar. Como você distingue um traço do autismo que você deve respeitar, né, no seu autoconhecimento, daquilo que é a sua personalidade e você pode evoluir ou pode mudar? Eu acho assim, tudo tem que ter respeito, né? Só que uma coisa que eu falo muito para as mães, porque elas chegam lá com os filhos assim, terríveis. E aí, mas por que eu não posso fazer isso porque ele é autista? Eu não sei se é. Só o que acontece? O autismo, ele é uma disfunção neurológica, ou seja, ele não dói. Então, o autista ele tem que ser tratado como uma pessoa qualquer. Aí, tem meio que falar, mas eu não vou deixar, não vou ceder, porque tem crianças que mandam na casa. A mãe não pode mais assistir, não pode sair, porque o filho chora. Aí eu pergunto, vocês já viram um óbito que vem escrito assim, causa a morte? Chorou demais?
Então, o autista ele tem que ser tratado como uma pessoa normal. Eu mesma, se vocês entrarem no meu Facebook, vocês vão ver, vocês já devem ter visto. Eu brigo muito com as pessoas, que elas põem lá, autista se formou em pedagogia, o autista se tornou professor, como se nós fôssemos extraterrestres. E não, eu sou autista, eu falo inglês, japonês, espanhol, como você vê que todo mundo é capaz. Agora mesmo, eu estudo psicologia de manhã, à noite eu faço fonoaudiologia e sociologia. E ainda faço uma pós. Eu não durmo. Eu durmo 3 horas por noite. E eu ainda faço intervenção diagnóstica. E casei, tenho 2 filhos, ajudo 120 famílias. Ou seja, ser autista não é sobrenatural. Nós somos autistas, mas nós também possuímos igual direito de trabalhar, de estudar. Na minha associação, eu não aceito famílias que é coitadinho. Tipo assim, a mãe e o filho têm 7 anos, aí tem peixinho. Eu trato autismo para que sejam valores, para que sejam alguém. Era isso? Acho que era isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem alguns síndromes de Down que tem autismo, mas não tem ligação, não tem nada a ver. Tá? Pode falar. Tem algum sintoma que seja geral? Todos os autistas têm ou cada caso tem suas especificações? Geralmente, cada autista é diferente. Só que existem alguns critérios diagnósticos que a gente pode identificar o autismo. Por exemplo, andar na ponta dos pés, aquela pessoa ou criança, não importa a idade, que tem mania de arrumar tudo daquele jeito, você não pode mexer. Você vai, por exemplo, o meu guarda-roupa é separado. Branco, amarelo, rosa, marrom, entendeu? Empilhar. Geralmente, o autista não gosta de olhar nos olhos, não gosta de toque. Tem mania de repetição. Eu adoro repetir, mas se alguém repetir para mim, eu quero. Autista tem um hiperfoco. É autodidata. Por exemplo, meu filho, ele aprendeu a ler com 4 anos de idade, sozinho, sem ninguém ensinar. Ele tem rede social, o YouTube dele, o canal foi derrubado agora, que ele postou o vídeo do menino, e ele tem 2 milhões e 600 seguidores. E ele criou sozinho, não sei como. A gente não manda. Gente, eu fico revoltada, porque eu sou uma pessoa pública. E ele, tipo assim, ele faz umas coisas incríveis. Por exemplo, ele criou o próprio Facebook dele, Instagram, ele faz montagem de vídeo que eu não sei fazer. Nós não andamos de trem porque a minha filha ela tem problema no pezinho. Então, é muito raro a gente andar de trem. Só que o Vitor, ele sabe todas as estações de trem, endereço de todos os shoppings que tem, é uma coisa assim, sabe? Então, assim, cada autista é diferente, mas todos os autistas, quando é só autismo mesmo, geralmente tem a memória de elefante, que eles guardam uma coisa a vida inteira, né? E autista também aprende rápido as coisas, tem mania de quer uma coisa e eles vão até ele descobrir como que é. Pode ir? Grau, né? Mas eu tenho as crianças lá no Condição Livre, andar, falar que ele não tem regressão. Realmente, grau, severo. Dessa forma mesmo. Isso acontece sim, porque tudo depende do tratamento. Existem médicos que não têm especialização em autismo. Então, o que eles fazem? Eles passam remédios com doses cavalares. Por exemplo, o Gardenal. O Gardenal é um remédio que ele só pode tomar depois dos 16 anos. Tem médico que passa para crianças de 4. Da mesma maneira que você não pode beber e tomar um remédio controlado, se você toma 2 remédios com a mesma funcionalidade, acaba afetando. Então, o que acontece? O autista, ele é o meu psiquiatra da minha ONG, o doutor Leonardo Maranhão, uma vez ele falou que o autismo, ele é como uma pedra bruta, que você vai lapidando até se tornar um diamante. Então, o que acontece? O meu filho, como ele foi tratado, ele saiu da lista de suporte 3, que antigamente era severo, hoje ele é um autista leve. E eu conheço autistas, tem um autista que a mãe tirou da ONG,
porque ela queria que tratasse ele como um coitadinho, pobrezinho. Eu falei, não, aqui não. Ela queria que a gente descascasse a bolacha, a base e desse na boca dele. Eu falei, não, aqui ele vai ter que aprender a abrir o pacote. Aí ela se revoltou, tirou. Na época, ele fazia artesanato, ele falava inglês, era um menino super calmo. Aí tem umas 2 semanas que eu encontrei, agora ele não fala mais, ele bate, ele é agressivo, ele foi lá na ONG, ele quase derrubou a porta, porque ele gritava, e era um menino super calmo. Por quê? Aonde ela foi tratar, fizeram um pouco de tratamento nele que não era para ele. Na Maia Azul, a gente estuda um perfil. Por exemplo, eu adoro dançar. Então, quer me conquistar é através da dança. Adoro fazer amizade. Só que tem autistas que não gostam. Então, não adianta chegar com uma pessoa que não gosta de falar e querer que ela seja popular. Então, assim, existe sim casos de regressão, como existem casos de autismo que praticamente saem do espectro. E melhor, igual eu mesmo, hoje eu estou melhor do que eu era. E hoje eu falo, antes eu não tinha mensagem, eu não gostava de ninguém, chegava alguém na minha casa, eu ia para o quarto. Hoje não, hoje eu tenho muitos amigos. Meu Facebook tem mais de 5.000 amigos, meu Instagram já tem 17.000. E eu converso com muita gente. Às vezes eu vou dormir de madrugada conversando com pessoas do mundo inteiro a respeito do autismo, né? Então, assim, eu acredito que eu melhorei muito. Tem coisas que ainda estão muito fortes em mim, por exemplo, eu não gosto de levar bronca. Se acaba com isso, me dá uma bronca. Eu fico chorando uns 3 dias. E eu sou emoção à flor da pele. Só que tem autistas que já não têm emoção. Por exemplo, a minha antiga psicóloga falou dela morrer lá. Eu já, se alguém morre para mim, eu morro de chorar. Nesse caso, desculpa, assim, ela não demonstra a emoção ou ela não tem a emoção mesmo? Não tem, não se preocupe. Uma coisa que acontece comigo, eu gosto muito de pessoas. Então, por exemplo, eu vou conversar com você hoje você é meu melhor amigo, já falando da minha vida. Eu odeio dar a pé. Se você me chamar para ir lá na praça, eu vou. Eu adoro. Só que se você pisar na bola comigo e falar acabou, acabou. Se eu ver você caindo no buraco, eu não tenho empatia. Eu não tenho empatia, sabe? É igual, eu estou aqui. Se morrer alguém ali, né, não conheço nem. Não me gente, é muito assim, não queria ser diferente, mas. Se você deixar seu caderno aqui para mim, seu celular, eu nem mexo. E é uma coisa ruim, que as pessoas não vão a gente saber, né? Mas, O original queria perguntar. pode falar. Valeu. Eu tenho um caso importante, na verdade. Caso assim, a pessoa criança assim, se torna adulto, e só depois de adulto ela vai perceber que ela está dentro do espectro autista, só que no nível mínimo que ela ainda não tinha percebido. Ela pode começar a fazer um tratamento depois da fase adulta? Isso aconteceu comigo, eu não sabia que eu era autista. Eu só fui laudada 10 anos atrás. E para mim, isso é um ponto que faz eu chorar. E para mim, isso foi uma coisa muito importante, porque eu sofria muito bullying por ser diferente. Eu não entendia porque eu não pensava como as outras pessoas. E depois do diagnóstico, eu comecei a entender melhor. Eu descobri que eu era assim, não porque eu era doida, que é esquisita, mas porque eu tinha um transtorno que precisava ser tratado. Aí foi através daquela série Good Doctor que os meus irmãos começaram a ver muita coisa que eu fazia e fazendo. E eu descobri também o autismo através de uma palestra da Temple Grant, que ela é uma neurocientista americana muito importante, e ela veio no Brasil e um dos pontos que ela levantou, eu me identificava. Aí eu fui para trás dos médicos e descobri que eu também era autista. Na verdade, assim, em 2015, um médico, eu fui fazer uma palestra em Campinas, no Unicamp, né? É o Unicamp que fala, né? E o médico estava olhando para minha cara. Eu achei que esse cara olhando, só porque ele é bonitão, fica me olhando. Aí, uma hora ele chegou e falou assim, na hora do almoço, ele falou para mim, você é autista. O que eu fiz? Eu me senti ofendida, bloqueei o cara. Continuei minha luta. Quando foi 2016, eu assisti essa palestra da Temple Grant, aí eu cheguei no meu psiquiatra, que eu sou fã dele, eu achei ele é autista, né? Achei ele o top. Aí ele chegou e falou para mim, Ednei, mas você é autista? Eu falei, por que você não falou? Senão você ia me bloquear. Só que aí ele começou a me tratar, eu tenho vários amigos psicólogos que me ajudam muito.
O tratamento é bom para a gente se aceitar. Por exemplo, na minha época, não sei se o Alessandro é velho, não, mas na minha época, acho que não tem ninguém da minha idade por aqui, né? Só a Karina. Eu tenho 42. Ah, então você é da minha época. Na minha época, tinha os menudos, já ouviu falar? Opa, esse é da nossa Então, época. Eu não curtia, né? usava uma bandana na cabeça. Eu, única que não usava, achava aquilo ridículo. Então, pensando, como que as pessoas usam isso? Agora, uma coisa que vocês usam atualmente, não fico mais de mim. Agora é o TikTok. TikTok. A música, eu sou tanto hora, todo mundo. Esse notícia, eu fico pensando assim, gente, não, por que essa coisa? E eu vejo advogado, médico, delegada. Aí, a minha secretária falou assim, aí, Dini, vamos fazer um TikTok? Eu falei, você igual a foto pro espelho, também você já fizer? Pensa bem, todo mundo faz foto diferente pro espelho. Eu falei, você está saindo do espelho? Tem coisas, as pessoas não entendem. Só que assim, vocês viram, só que tem gente que fez isso. Na minha época, ninguém queria, só depois que eu fiquei popular, que todo mundo começou a chamar. Mas na minha época, quem não curtia menudo estava fora. Hoje eu conheço que eu tenho mais, eu sou velha, da época do Alessandro, só que mesmo a minha idade mental não é a cronológica, tá? Não vou falar a minha idade. Só que eu só me mudei com gente da idade de vocês, de 29. Eu também. Então, assim, eu não me dei com gente mais velha, entendeu? Então, é importante ter um diagnóstico para a gente se entender como pessoa. Porque se a gente não se aceita, quem tem que vai aceitar? Você. Você disse que principalmente como espectro autista, então seria hereditário? A única comprovação científica é que é genético. Né? Se eu sou autista, alguém do meu meio é ou avô, ou pai, ou tio, passa de pai para pai. Hoje há uma especulação de que existam fatores ambientais, tipo assim, o pai ou a mãe que casou muito novo, muito velho, uso de drogas, pressão alta, diabetes, mas ainda não é comprovado cientificamente. A única comprovação é que é de pai para filho. A gente tem mais de 10 minutos. Aí não sei se você prefere adiantar os slides. Dá para passar, tá bom? Tá. Espera. Ela que quer perguntar. Pode perguntar. Tem muitos. Igual meu distúrbio sensorial, ele é negócio de abrir e fechar. Por exemplo, por que eu não ando de trem? Gente, não ri também, tá? Eu tenho pavor daquele espaço que o trem a plataforma. Nossa, como eu tô medo, parece que vai me engolir. Então, assim, também o distúrbio sensorial, ele afeta muito o autista. Por exemplo, roupa, eu tiro todas as etiquetas de roupa. Tem autista que não pisa no chão. Eu sou suspeita de autismo pelo teatro, né? E eu não suporto barulho de palma. Lá na ONG a gente bate palma em libras, aplausos. Eu já não consigo latido de cachorro ou bebê chorando. Bebê chorando acaba comigo. Porque o que acontece? Para uma pessoa normal, eu falo para o autismo, entendeu? Então, assim, a gente tem uma sensibilidade muito grande aguçada. Obrigado. Cheiro, por exemplo. Se alguém comer uma banana, eu sinto o cheiro daqui. O dia eu sinto mais, né? Eu já vou ter. A parte sensorial do autista, ela é muito aguçada, assim. Só que dá para ser trabalhada, né? E, por exemplo, tem uma mãe na minha ONG que ela é autista. E o distúrbio sensorial dela é muito aguçado. Aí ela chega lá, ela já fica batendo o pé, a perna, porque é muito inflamatório, ou é um cheiro, ou é um barulho. Aí eu estou trabalhando ela para ela e aceitando, porque a gente pode viver numa bolha. Nós somos seres humanos, então a gente precisa interagir. Quando faltar 5 minutos, você me fala, tá? Alguém quer falar mais? Crise de ansiedade é crise de autismo.
Eu, com meu professor de ansiedade, A maioria dos autistas são muito ansiosos. Tipo assim, eu não gosto de esperar, eu falo já para não ter cachorro. Mas né, todo autista ansioso, nem todo ansioso é autista. É verdade. Eu queria aproveitar o final, se alguém tiver mais perguntas, pode fazer também, mas o pessoal do EAD está pedindo para você deixar seus contatos, se quiser saber mais sobre a instituição com você. E a outra, uma coisa que eu quero fazer é se você pudesse falar para nós sobre assim, as coisas, os desafios que as pessoas com deficiência e os autistas encontram no Brasil devido à assistência ou desassistência dos órgãos públicos, nesse sentido. Do contato, depois eu passo para vocês, pode estar passando para eles no WhatsApp. A minha associação chama Maior Excelência, tá? Dos desafios, a gente sofre muito. A associação Amigos dos Autistas, enquanto seu nome é encantado. Aqui, ó. A Mai Azul. Isso. Azul é porque é mais de 6 meninos, então o azul representa a cor do autismo, tá? Com relação aos desafios, a gente sofre muito porque as pessoas confundem muito birra com transtorno, falta de educação com falta de interação. Então, aqui no Brasil, existem poucas políticas públicas que respeitem os autistas, né? A gente tem que lutar muito, correr atrás, porque, por exemplo, existe aqui, tá, uma lei que eu criei, 3320, que é a lei de prioridade nos estabelecimentos. Tipo assim, o autista tem direito a passar na frente. Por quê? Não é porque ele é manhoso, porque ele é mimado. Você fica ali no lugar, aí você vê aquele monte de gente. Você acaba tendo um surto. Então, às vezes, você vê uma criança caindo no chão, não é porque ela não levou umas palmadas, mas porque está desencadeando um surto psicótico dela, né? Então, assim, o maior desafio que nós temos como autista é porque é uma deficiência que ela não é visível. Eu até tenho um projeto que chama o essencial e invisível aos olhos. Ou seja, aquela coisa que é imperceptível. Que a pessoa, às vezes, a pessoa ela está lá fora da casinha e você acha que ela está normal. Né? Então, o maior desafio que a gente tem é o respeito. As pessoas não nos julgarem pelo que a gente aparenta, mas sim pelo que a gente faz, pelo que a gente é. Por isso que eu falei que eu fico ali nas redes sociais brigando, porque eu quero, o slogan da Mãe Azul, está pequenininho ali, igualando as diferenças. O meu objetivo é que as pessoas possam olhar a gente e ver a gente como pessoas, e não apenas como um número. Dá tempo de colocar a música, Alessandro? Dá tempo de colocar a música. Faltam 5 minutos. Perguntaram também como é o nome do canal do seu filho. É Vitor Games, mas foi derrubado, estou tentando levantar. Não, sabe por quê? O que ele fez? Ele montou um DVD de Cocoricó e postou e vendeu por R$300. Olha bem, vendedor. E esse DVD que ele postou era um vídeo de um menino do YouTube. Aí esse menino ele fez uma campanha e derrubou. Essa música que eu vou passar, para encerrar, é o principal, porque o Alessandro falou que era para falar sobre os desafios, né? Então, ela sintetiza bem o que a gente, como autista, espera de vocês, pessoas autistas, né? Pode pôr. Espero que vocês gostem. Meu mundo através de a forma e o tamanho. Não é bem o que tu fez, a gente chega com vocês. Se conseguir encontrar uma forma, às vezes de dentro da minha cabeça, talvez me conseguisse compreender, mas isso é impossível, né? Cada cabeça é única. Não sucede, mas nem sempre consigo ver. Não sou surdo, mas às vezes as coisas me são estranhas. Não sou preso, mas é difícil me sentir. Imagine que as pessoas julgam muita gente, né? Imagine ser. É difícil aceitar, a gente tem formas de mudança. Pensar e falar como às vezes, tudo me parece descontado.
Mas se caminhares só pelo lado, segurares a minha mão e me guiares, juntos iremos qualquer mundo. Não sou certo, mas quem tem. Não sou surdo, mas nem tenho. Não sou preso, mas é difícil de identificar. Imagina que é Deus com eu. Ou seja, a gente está criativo, né? Chegará uma estrada diferente, mas quem estiver pronto para ir. A gente depende do momento. Não necessito que tenha pena. Não necessito de lágrimas. Apenas necessito de alguém que me ajude a compreender os meus medos. Mostra-me que acredita em mim. Mostra-me que eu estou bem. Ajude-me a sentir todo este mundo e eu encontrarei o teu caminho. Conseguiram pegar uma parte? Então, isso é o que eu queria falar para vocês. Quando vocês conhecerem alguém que é muito diferente, que possa estar dentro do espectro, não riem, não deboche. Ajude aquela pessoa a chegar no caminho. Existe um ditado japonês que fala assim: quando a gente está numa treva, está totalmente escuro, e eu pego uma lanterna, uma vela, um isqueiro para iluminar quem está vindo do meu lado, eu ilumino o meu próprio caminho. Dependente de religião, o bem e o mal que a gente faz, volta para a gente. E o que Deus espera da gente é o amor ao próximo. Obrigada pela atenção de vocês. Tem mais ou menos. Deu para entender? Obrigada, tá? Não esqueci nada aí, não. Aí, né? Vamos? Depois Sabe quando vocês entraram ali no parque, estava meio alagado ali, não estava? Tinha os pallets ali, não tinha? Pois é, tinha. Pallets não estão sendo suficientes, está tudo alagado. Alagou mais ainda. Alagou mais ainda e os pallets começaram a boiar ali. Então, é o seguinte, quem tiver... Eu não arriscaria, né? Quem tiver pai, mãe, tio, tia, amigo, prima, primo, que possa vir